Bom dia, boa tarde, boa noite. E primeiramente eu queria mostrar que eu fiz as minhas unhas. Eu sei que tipo tá tudo bem borrado, mas é o meu jeito. Não tem nada que eu possa fazer, é o meu jeito. Toda vez que eu pinto a unha, eu deixo tudo borrado. E isso não é porque eu não sei limpar, ou porque eu me atrapalho, ou porque eu não sei usar a mão direita, esquerda, esquerda, a mão esquerda. Isso é autenticidade, entende? É autenticidade. Inclusive, talvez eu esteja planejando fazer uma maquiagem bem ousada, que é uma maquiagem arco-íris que eu vi no Instagram. E talvez isso seja por inveja de uma pessoa específica que lembra muito essa maquiagem e que segue a influenciadora que fez essa maquiagem. E aí por isso que eu quero fazer, pra mostrar que eu sou foda. E que eu não tenho medo dela roubar o meu homem, mesmo que o meu homem não seja meu homem. E eu tô com muito medo porque eu fui tentar fazer ela esses dias e eu não consegui. Eu falhei miseravelmente. Eu fiquei igualzinho a um palhaço. Na verdade, foi bem trágico. Foi trágico, pra falar a verdade. E agora eu tô pensando como fazer. É uma maquiagem, tipo, ela é muito legal. Ela é arco-íris. E aí vai indo as cores assim, tipo uma máscara, tipo a Ladybug. Saca? Miraculous. Inclusive, eu quero muito reclamar sobre Miraculous. Eu acho que vai ser esse o tema do vídeo, sobre como Miraculous decaiu. Porque eu tenho claras lembranças de quando Miraculous estreou. Eu tinha o chinelo de Miraculous e eu não sabia se o Cat Noir era uma mulher ou um homem, porque ele era muito afeminado. Ai, eu sempre gostei de homens afeminados. E aí, o bagulho estreou. Obviamente, não estreou com o primeiro episódio que todo mundo viu, não foi o primeiro episódio de verdade. O primeiro episódio que todo mundo viu foi o episódio piloto, que é Tormenta, que não tem nada a ver com o começo. Mas a gente já sabe a história porque a gente viu as propagandas que o Gloob fazia desde o começo. Aí lançou tal, nossa, eu quero mochila, quero fantasia, eu quero isso, eu quero aquilo, e nossa, meu sonho é ser a Marinette, é ser amiga da Marinette, comer croissant, é ser salva pela Ladybug Kitchener. O meu sonho não era ser super heroína, eu queria ser a Ako Matsuda, porque significaria que eu teria um look só meu, porque tipo assim, os looks dos vilões de Miraculous são muito mais legais do que os looks dos heróis, porque os looks dos heróis é um uniforme colado, né? Mas o dos vilões às vezes pode ser uma capa, assim, uma coisa bem Paris Fashion Week, sabe? Muito mais interessante ser o vilão. E aí tem lá o rolê da Marinette, do Adrien, do romance lá, Ladybug e Cat Noir, não sabe as identidades. E eu fantasiava tanto com como a série, o desenho, a novela, a trama poderia desenvolver isso. Eles poderiam ter desenvolvido de uma forma tão mais legal, mas não. Eles não desenvolveram. E aí ficou só na minha imaginação. Eu via muito eles reagindo a AMV. Se você não sabe o que é AMV, eu não sei explicar. Eu sei que era esse o nome, mas era basicamente cortes da série com uma música, tipo, de um cantor aleatório de fundo. E era isso, era isso que eu escutava lavando a louça e reagindo aos TikToks. No Gacha Life, né? Eu não sei se eu falei, Gacha Life reagindo a AMVs e TikToks. E aí, normalmente sempre colocavam um TikTok ou um AMV que mostrava ele se transformando, né? E tava todo mundo lá sentadinho, vendo, e de repente... Oh my God! Oh my God! E aí eles se beijavam assim, e aí... E aí o resto vocês já sabem. E eu fiquei muito triste porque quando eles finalmente viraram um casal, foi um casal muito pipimucho, cara. Tipo, beijo e pipimucho é um casal broxante. Eles tinham tanto fogo pra ser explorado e ficou tão broxante, sabe? Parece quando você cria muita expectativa de uma coisa acontecer. Eu ia falar merda. Parece quando você cria muita expectativa de algo acontecer, porque você passou anos sonhando com aquilo e quando finalmente acontece, falta aquele tempero, falta aquele sal que tava na sua imaginação, mas na vida real ele não tá. Eu dei toda uma volta só pra desabafar sobre as minhas frustrações do ano passado, porque agora, né, tá começando um novo ano e eu tenho que lidar com as minhas frustrações do ano passado. Eu tava vendo um vídeo sobre aprender com os erros que a gente teve e eu
eu cheguei à conclusão de que eu preciso anotar, porque se eu só confiar no meu pensamento, não vai dar certo. Tipo, eu sei que eu já sou acima da média por não passar mais de 3 horas passando a tela várias e várias vezes. Por exemplo, quando eu tô no ônibus, isso porque eu passo bastante tempo no ônibus, eu fico só parada, assim, pensando, e antes de dormir também. Eu fico só olhando pro teto, pensando, eu penso muito. E isso é bom, mas é ruim, e por isso que eu não posso confiar só em mim. Porque eu sei que se ficar na minha mão lembrar dos meus erros para não corrigir os mesmos erros, isso não vai dar certo. Porque eu vou sempre pro lado extremo, e aí a memória falha. Uma coisa muito engraçada é que toda vez que eu me relaciono romanticamente com alguém, na hora que tá acontecendo, eu acho que é um sonho, mas daí, né, tão errado, obviamente, tá tudo errado, e aí vai passando o tempo e eu vou esquecendo como era. Talvez não fosse as mil maravilhas, mas naquele momento eu via como as mil maravilhas, eu sentia como as mil maravilhas. E aí vai passando o tempo e eu vou começando a esquecer das coisas, e aí de repente, tipo, aparece um vídeo pra mim de relacionamento tóxico, eu penso, nossa, meu relacionamento era assim, sendo que talvez não fosse assim, mas eu tô esquecendo das coisas. E aí eu acho que aí eu fico muito brava porque eu esqueço completamente das memórias de verdade, eu lembro só de coisas chaves, sabe? Por exemplo, quando a minha mãe virou pra mim e falou, filha, você é uma raposa. E raposas têm que perder os dentes. E é por isso que os flamingos voam. Entenda isso, Rebeca. Entenda isso. E pra mim, aquilo fez todo sentido. Em Piraquara, comendo acarajé, tendo muito chulé. É isso.